Em 2014, a DC estreava a série The Flash na TV. E cara, ninguém esperava tanto que essa série ia ser amada e odiada. A série chegou com tudo, divertida, leve, bem escrita e com efeitos decentes pra época, afinal era 2014. E um protagonista que era simplesmente carismático demais. Era aquele tipo de série que você assistia um episódio e já queria ver o próximo. Só que essa qualidade não durou muito tempo, mano. E hoje eu vou explicar porque The Flash começou incrível, mas foi caindo ano após ano até virar praticamente uma sombra. Mas primeiro, você precisa acreditar no impossível. Você tem que acreditar no impossível. Você pode fazer isso? Ótimo. Vem essa mancha vermelha? Sou eu. Essa também. O impossível final que essa série teve, pelo amor de Deus. As primeiras temporadas ali de The Flash, mano, eram simplesmente sensacionais. Barry Allen ali era aquele protagonista, sabe, mano, o centro da história mesmo. A narrativa era envolvente, tinha humor, emoção e aquelas cenas de ação que deixavam a gente empolgado, sabe, mano. Os vilões eram interessantes e aqui que a coisa começa a ficar boa. O mistério de saber quem realmente matou a mãe do Barry no passado, mano, era boa demais. Simplesmente o Flash Reverso foi incrível e até os episódios mais simples tinha alguma graça. A série tinha identidade, tinha direção, o Barry tentando lidar com seus novos poderes sem saber que tudo era um plano do reverso. O que tá acontecendo comigo? A relação dele com o Joe, o Cisco, a Caitlyn, e até hoje muita gente fala. As primeiras temporadas eram de outro nível, e realmente era, mano. Aquele sabor de assistir a primeira temporada literalmente não tem preço. E a segunda temporada continuou nesse nível, explorando a vibe de universos paralelos, novos desafios, mas sem perder o equilíbrio. Era leve, mas não rasa, dramático, mas sem exagero, tinha humor, mas sem perder a seriedade. E pra mim, mano, o momento que o Zoom finalmente apareceu foi muito legal, ver aquele novo vilão que estava fazendo de tudo pra roubar a velocidade do Barry. O novo Wells aparecendo, chocou todo mundo e pra mim a segunda temporada bate de frente com a primeira. Já a terceira temporada, com Savitar, começou a mostrar uns sinais de complexidade maior, viagens no tempo e consequências mais pesadas, sabe, mano? Já dava alguma pista ali, sabe, mano, que alguma hora ia começar a se repetir demais. E mesmo assim, até aqui tudo funcionava bem, o ritmo, o protagonista central, os personagens estavam sendo bem explorados, as histórias realmente importavam e quem acompanhou essas temporadas sabe do que eu tô falando. A terceira temporada trouxe aquele clima de urgência, mano. O Savitar não era mais um vilão. Ele era uma ameaça real, pesada e ainda tinha aquele mistério de como ele surgiu, o que ele queria e qual era a relação dele com o Barry. Teve muito plot de viagem no tempo, Flashpoint aparecendo de novo, consequências pra caramba. E mesmo assim, com tanta complexidade, ainda era divertido acompanhar. Mas a partir da terceira temporada, mano, deu pra perceber que a série começou a repetir certas cenas, né, rapaziada? Cada episódio parecia que tinha que ter um vilão novo e o Barry sempre salvando o dia no final. Enfim, mano, já não tinha aquela sensação de algo novo, sabe? E não me entenda mal, mano, dava pra se divertir, mas você já começava a sentir que, tipo assim, você tava vendo tudo de novo, entendeu? A quarta temporada, mano, trouxe o Devo. Diferente dos outros vilões, o Devo era inteligente, estratégico e não só mais um meta-humano qualquer. Ele tinha planos complicados, desafios que realmente faziam o Barry pensar e ainda deu espaço pra explorar mais o Team Flash, trabalhando junto. Cada um com seu papel importante, mano. Ver o Devo manipulando tudo nos bastidores, mano, enquanto o Barry tentava acompanhar e impedir o desastre, foi muito legal. A tensão e os mistérios ainda estavam ali e a temporada conseguiu mais ou menos manter aquele equilíbrio entre ação, drama e humor que a gente gosta, sabe? E a quinta temporada de The Flash, mano, chegou com novidades, nova geração, nova rivalidade, parecia prometer. Também entrou na série, mano, a filha do Barry, a Nora West Allen, e o Cicada também, o grande vilão nessa temporada. A premissa era boa, o Cicada caçando meta-humanos, a adaga dele que anulava os poderes, a vingança pessoal e aquele clima sombrio, mano. Dava um ar ali de perigo real, sabe? O problema foi que o Cicada, como vilão, parecia bom no início, mas conforme os episódios foram passando, a ameaça dele perdeu a força. As lutas viravam repetição, derrota ele, volta ele, cilada, escapa, ameaça, se resolve, e semana que vem outra, mano. E mesmo com a volta de antagonistas mais poderosos no final, e com o clímax que até tentou dar um peso, mano, o estrago ali já estava feito. A sensação era demais do mesmo, sabe? Em vez deles inovarem, eles sempre repetiam a mesma coisa, e com muito menos adrenalina
adrenalina, menos impacto, ou seja, a quinta temporada me deixou com gosto de ok, mas tá ficando difícil acreditar de novo, porque realmente, mano, eles começaram a repetir tudo de novo. A empolgação já não era a mesma. Quando chegou a sexta temporada então, mano, eu até cheguei a pensar, ok, talvez eles consigam recuperar o ritmo. E de fato, mano, teve coisa boa. A temporada tentou focar mais no personagem, trazer conflitos, dar uma cara ali de diferente. Alguns episódios até tinham um clima bom, mano. E dá pra reconhecer que houve esforço em mudar o tom, mas, mano, mesmo com esse esforço, o problema era difícil. Já não era ali no Flash, sabe, mano? Era da própria equipe da CW. Com tantos arcos e tanta história acumulada, mano, às vezes parecia que o roteiro pisava em falso. A figura do herói, o Barry como protagonista absoluto, enfim, mano, começou a vacilar de novo, sabe? O equilíbrio entre o drama, a ação e coerência parecia muito instável. Ou seja, mano, o Barry ele já tava perdendo espaço como protagonista principal, sabe, mano? Na primeira temporada era só ele que importava, agora eu pensava como se fosse o time inteiro que era o Flash, sabe, mano? A sétima e oitava temporada, mano, foram os anos de consolidar o que vinha se perdendo, ou seja, mano, a consistência, o foco, a emoção, tava tudo indo pelos ares, mano. A narrativa ficou confusa, os vilões já não tinham mais aquele peso, eram dos trunfos no começo, sabe, mano? Parecia um rascunho do que já foi feito. A sétima temporada saiu de uma pandemia com cortes, tramas bagunçadas, decisões que pareciam mais para encher episódios, sabe, mano? Parece até que a CW tinha preguiça de fazer roteiro nessa temporada. E aí veio a estreia da oitava temporada, mano. Todo mundo já tava desistindo de assistir, porque realmente não tava bom a coisa pra CW. Na oitava temporada, mano, realmente a coisa foi muito feia. Os efeitos estavam parecendo de PlayStation 2, a coisa tava realmente muito feia pra CW. Quando a gente soube que a nona temporada seria a última, eu até pensei, talvez eles façam valer a pena, ou seja, dar um final digno pro Flash e etc. Mas, mano, o que foi aquilo? A temporada final pareceu um monte de ideia jogada junta. Flash. Você não achou que eu sentiria falta de como tudo isso acabou? Achou? Sem foco, sem respeito pelo legado da série, os vilões clássicos voltam, tipo o Velocista, tipo o Zoom, Savitar, o Els, todo mundo volta, mas tudo é resolvido rapidinho, sabe, mano? Um combate ali de 5 minutos foi o preciso pra derrotar 10 vilões do Flash, mano. O que antes o Savitar demorou uma temporada inteira pra poder ser derrotado, ali pela filha do Flash ele já foi derrotado em menos de 5 minutos, mano. Enfim, mano, foi muito sem impacto. Alguns personagens novos aparecem do nada, com poderes estranhos, descaracterizados, a motivação, o drama, a construção, os efeitos visuais, algo que sempre foi meio limitado pra TV, mano. Nessa temporada final, mano, foi ainda pior. Cenas de ação sem força, vilões que deveriam ser ameaçadores pareciam caricatura, o fechamento de arco importante foi atropelado demais pelo resultado, mano. O protagonista quase some. A CW resolveu dar palco a outros figurantes e deixou de lado o Flash, simplesmente foi isso. O final que poderia ser emocionante, mano, virou um misto de nostalgia barata e decepção pra quem acompanhou tudo desde o começo. Resumindo tudo, mano, The Flash teve seu auge, foi brilhante lá no começo, com carisma, emoção, ritmo, um herói de verdade. Mas a partir da quinta temporada, mano, começou a mostrar desgaste, a CW literalmente desandou, tentou se reinventar, teve uns lampejos, mas a estrutura já tava cansada demais, sabe? No final a série se perdeu, os enredos foram confusos, vilões fracos, roteiro preguiçoso, e o protagonista foi meio apagado, literalmente, rapaziada. Pra quem entrou no hype desde o piloto, o primeiro episódio da primeira temporada, vale lembrar do que foi bom, dá pra sentir a nostalgia, mas pra quem foi acompanhando até o fim, mano, prepara pra frustração. Eu particularmente fico com muita saudade do Flash lançado lá em 2014, mano. E você, qual temporada representa pra você o início da queda? Comenta aí, vamos trocar ideia, mano. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha, e quem sabe eu faço uma parte 2 falando dos melhores e piores vilões da série. Valeu!